Olá, meus irmãos, pastores, evangelistas, ministros da nossa Confradesp, membros da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Você está acompanhando mais um episódio do podcast Confradesp em Revista, uma iniciativa da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo. Presidente, nosso querido e amado pastor José Wellington Bezerra da Costa. E na coordenação geral deste programa, o nosso primeiro vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. Eu converso na edição de hoje com o nosso segundo vice-presidente da convenção, pastor José Prado Veiga, que é também o segundo secretário da nossa igreja na capital, São Paulo, presidente da comissão de temário da CGADB e pastor setorial em Indianópolis, setor 6. Com ele, nós vamos discutir um pouquinho sobre algumas características do ministério e saber também o que Deus tem feito na vida do pastor Veiga, na vida da sua família e no setor de Indianópolis, onde ele vem trabalhando. Pastor Veiga, paz do Senhor, uma alegria ter o senhor aqui no Confradesp em Revista de hoje. Paz do Senhor, pastor Tiago, prazer é todo meu, feliz em estar aqui contigo mais uma vez. Queremos glorificar a Deus por esta oportunidade. Nossa gratidão sempre a Deus. E também ao nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, enfim, toda a nossa diretoria e o nosso querido Ministério do Belém, juntamente com a nossa Confradesp. Amém. Pastor José Prado Veiga, a gente costuma chamar sempre de pastor Veiga, né? Mas pastor José Prado Veiga tem 73 anos, hein? Não parece, hein, pastor? Aí ele vai dizer, parece mais, né? Parece muito mais. Não parece. E é casado, se eu não estou enganado, há quase 50 anos já, né? Com a irmã Edna Rodrigues da Silva Veiga. 48 anos. 48 anos, eita, daqui a 2 anos, bodas de ouro aí deste casal tão querido. Quero deixar registrado o meu carinho, a minha admiração, o meu apreço pela irmã Edna. Eu tive a honra, o privilégio de ser pastoreado pelo pastor Veiga, pela irmã Edna, por quase 8 anos, e foi uma das melhores fases da minha vida, do meu ministério. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de conviver mais de pertinho com o senhor, com a irmã Edna, servindo também a Deus como secretário do senhor lá no setor do Itaim Paulista por quase 8 anos aí. Pastor Veiga, pai de 4 filhos e agora já é o vovô de 2 netinhos, né? Exatamente. Timóteo e da segunda netinha, eu prefiro que o senhor fale para mim não errar. Ana Isabel. Ana Isabel. Então eu acertei aqui, que eu anotei, né? Pastor Veiga é pai dos pastores Regis Veiga, casado com a irmã Aline, do pastor Renan Veiga, casado com a irmã Cíntia, do pastor Renê Veiga e também da irmã Régia Viviane Veiga Barbosa, casada com o pastor Felipe. Acertei, pastor? Acertou, certíssimo. Muito bem. Todos os filhos do ministério, toda a família servindo ao Senhor. E eu queria começar perguntando para o senhor, a gente sempre pergunta como se deu o início da vida cristã, mas eu queria perguntar qual é o sentimento, hoje com a família estruturada, de ver todos os filhos no ministério e toda a família servindo ao Senhor, pastor? Como o senhor se sente como pai? Na realidade, pastor Tiago, é um sentimento de gratidão a Deus, né? Realmente uma luta bastante grande ao longo de todo esse tempo, mas também saber, né, sobretudo, que a mão do Todo-Poderoso se estendeu nas nossas vidas, na minha vida, né, desde o começo até hoje. Então, nossa gratidão a Deus é esse sentimento de gratidão. Muito bem. Pastor, o senhor nasceu em Guaimbê, interior do estado de São Paulo, é filho de Manuel Veiga Alaminos. Depois o senhor conta para a gente de onde veio esse nome aí, qual a origem de seus pais, e de Maria da Conceição do Prado Alaminos. Conta para a gente como foi a sua infância, como se deu a conversão da família Veiga ou do pastor José Prado Veiga ao Senhor Jesus. Esse reverendo Tiago sabe tudo, viu? Meu Deus do céu. A gente puxou antes a ficha aí, para saber o que falar aqui. Mas está correto, é isso mesmo, né? Nasci lá em Guaimbê, mas eu não vivi lá, né? Meu pai mudou de lá, eu ainda era neném, e Guaimbê é na região de Marília, interior de São Paulo. Sim. E de lá meu pai ele foi para o Paraná, aí eu morei no Paraná. Aí, até meus 15 anos, com 15 anos meu pai voltou, né, para São Paulo, e todos nós viemos, nós éramos uma família, né, meu pai e minha mãe,
e 7 irmãos, né? 7 irmãos. 7 irmãos. E nós não éramos crentes, não é? E aí, ao chegar em São Paulo, e na realidade meu pai veio porque estava doente. Ele veio para se tratar. Ele já conhecia, né? Ele tinha vivido muito tempo em São Paulo, conhecia que a medicina, os hospitais e tudo mais em São Paulo eram muito melhores, né? Então ele se mudou para cá para se tratar. E ele piorou, né? Nesse meio de tempo, ele veio literalmente para Jesus pela dor, né? Foi por causa disso, por causa da enfermidade dele, que ele creu em Jesus, né? Ele já vinha sendo evangelizado, ele tinha já nessa época 45 anos aproximadamente. Nós éramos todos jovens para meninos, né? Eu sou o terceiro da família, dos filhos, né? E aí, então, através de um tio meu, ele foi levado a uma igreja, e lá ele recebeu oração, aceitou Jesus, e aí nós fomos todos nos entregando para Jesus, tal. Foi assim que a gente conheceu o Evangelho. Ah, muito bem. Então, o pai aí, num processo de enfermidade, teve encontro com Jesus e a família, consequentemente, veio logo após. Foi exatamente uma consequência, né? E nós permanecemos, ele ainda viveu uns tempos, mas ele veio a falecer, né, daquela enfermidade. Sim. Morreu com 58 anos. Ah, morreu jovem, né, pastor? Meu pai morreu muito novo. Pastor, e quando o senhor voltou com a família do Paraná para São Paulo, o senhor foi morar onde? No interior mesmo ou voltou já direto para a capital? Não, viemos para São Paulo mesmo. Capital. Meu pai tinha vivido aqui nas imediações da rua Catumbi. Ah, aqui na região já. Bem pertinho aqui, não é? E ele conhecia essa região aí. E os irmãos dele, né, os meus tios, moravam ali na região da Vila Maria, alto da Vila Maria. E nós fomos morar por ali, né? Aí moramos na Avenida Padre Saboia de Medeiros. Então essa região aqui o senhor já conhece como a palma da mão, né? A vida toda praticamente nessa região do Belém, Vila Maria, né? Lembro até do número, era 757 a nossa casa. Olha aí. Que era isso é uma memória boa, viu? Que era já chegando no ponto final do ônibus Vista Alegre. Olha aí. Isso já lá no alto da Vila Maria, já indo lá para o lado da Vila Medeiros, por ali. E o senhor está falando de 52, 50 anos atrás, né? Então a memória aí está perfeita. O ano que nós chegamos em São Paulo foi 67. 67. 1967. Muito bem. Pastor, chegando em São Paulo, a família aceitou Jesus e o senhor foi congregar onde? Nós congregamos nesse ministério que a gente aceitou Jesus, né? Depois eu fui congregar na Assembleia de Deus em Santo Estevão, que é ali no alto do Tatuapé. Hoje é pegado ali com a Anália Franco. Sim. E moramos ali, né? Então fomos congregar ali na congregação de Santo Estevão, que é ali no alto, bem no alto ali do Tatuapé, descendo a Rua Nova Jerusalém. Olha aí. Chama Rua Nova Jerusalém. E foi ali, a gente morou ali, né? Serviu a Deus ali. Depois que eu vim para o Belém, né? Em 71, a gente começou a vir para o Ministério do Belém. Lá era o Ministério do Brás. O que o motivou a vir congregar no Belém? Na realidade, foi um episódio interessante, né? Eu sempre fui muito ativo na igreja desde o começo, né? Fui muito ativo na igreja como jovem, né? Eu tinha várias ocupações na igreja. Foi músico, né? Fui músico, fui maestro. É mesmo? Fui maestro, né? E toquei muito tempo na nossa orquestra também e também diácono, né? Eu já era diácono nessa época. O senhor foi diácono em 1972, há exatos 52 anos atrás. Esse Tiago sabe tudo. O senhor foi diácono no Brás? Fui diácono no Brás. Ah, muito bem. Fui consagrado lá em Santo Estevão. Que bênção. Na própria congregação? Não, quer dizer, fui consagrado no Brás. Sim, mas por lá, pela congregação por lá, do Santo Estevão. por lá. A primeira igreja do senhor, no caso? Quer dizer, já tinha aquela igreja que nós aceitaram Jesus, tal, sim. Aquela igreja que meu pai foi levado, tal, que eu digo, ali nós fomos batizados. Mas a primeira, assim, que o senhor começou a se envolver com o trabalho, desenvolver tarefas e tudo mais. Nós ficamos muito tempo naquela primeira igreja. A gente tem que mencionar porque faz parte da história. Sim. Né? Mas aí a igreja que marcou bastante a gente foi a igreja do Brás. Aí depois, então, um tempo curto também,
a gente veio para o Belém. Eu já era gerente de uma empresa, de uma grande empresa, uma importadora, na época. E eu, então, tinha uma empresa que era concorrente da que eu trabalhava. Era ali na Rua Cantareira, em frente ao Mercadão, por ali. Sim. E aí eu era gerente de uma empresa e tinha concorrente que o gerente era um crente nosso, que era do Belém. Ele era o gerente de uma, eu era o gerente do outro. Só que nós éramos irmãos em Cristo, as empresas elas se ligavam muito, mais por causa de nós, né? Sim. Gerentes e tal. E a empresa dele o transferiu para Campinas. Aí você começa a perceber aí, né? Já começa a sentir uma ligação aí, hein? Já começa a ver sinais aí de uma grande chuva. Eu fui, então, visitá-lo lá em Campinas, né? Num sábado. Aí, então, ele me convidou para ir para o culto à noite. Aí no culto, né? E eu fui para o culto, era um culto de jovens à noite, de Campinas, do Ministério do Belém. Pastor Marinésio, à época? Já era o pastor Marinésio. Já era, né? Naquela época, né? Isso foi em 74, o pastor Marinésio assumiu em 71 Campinas. Né? Ele ficou muitos anos lá. Sim. Né? E aí nasceram 3 paixões dessa visita. Né? Naquela noite eu preguei. Né? O senhor pregou lá? Preguei lá. Entendeu? O senhor já era pregador nessa época? Já era pregador. É mesmo? Eu fui batizado com o Espírito Santo pregando. É mesmo, eu não era pastor? batizado com o Espírito Santo. E aí um dia me mandaram pregar naquela primeira igreja que eu citei. E quando eu estava pregando, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Que experiência marcante. Por isso que eu fui consagrado a diácono. Como obreiro e tal. Não em seguida, mas demorou um pouco e tal. E aí então foi a minha experiência. Né? Eu nasci assim, na pregação, pelo batismo com o Espírito Santo. Que bênção, pastor. Em cima do púlpito. Eu estava pregando o Salmo 75. O senhor lembra o ano, mais ou menos? Lembro, 68. Meu Deus, que marcante, né, pastor? 68. E naquele tempo a gente imagina que não se era normal para pregar alguém que não fosse batizado com o Espírito Santo, né? Porque naquele tempo os pastores observavam algumas coisas mais de perto, né? Na realidade, o que eu estou falando que eu fui batizado com o Espírito Santo não foi lá em Campinas. Sim, foi lá naquela primeira igreja. Sim, sim. Na realidade, eu não fui pregar, eu não pregava ainda. Eu fui dar um testemunho. Olha só. Eu fui chamado para dar um testemunho. Eu fui dar um testemunho. Aí eu li o Salmo 75, aí eu vi como se o templo tivesse ficado todo enfumaçado, era a glória de Deus, né? Era. Aí eu comecei a sentir muita alegria, e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Ali, aquilo virou uma pregação. Que bênção, pastor. Aí eu preguei igual um homem de Deus. Que bênção. Cheio do Espírito Santo. Sim. Nunca mais eu parei. Que coisa gloriosa. E aí, então, voltando à história de Campinas... Das 3 paixões. Das 3 paixões. Isso, conta pra gente aí. Aí eu me apaixonei primeiramente pela igreja de Campinas. Eu achei que a igreja de Campinas era uma bênção, porque a minha experiência de igreja até então era aquela primeira igreja que eu passei, era a igreja do Brás, né, que, diga-se de passagem, né, era uma bênção a igreja. Né? Sim. Mas hoje ainda é. Né? Mas naquela época, aquele ministério antigo, né? Sim. Ali era muito bom. Realmente... Só elogios, né, nada de crítica nenhuma. Né, nenhuma reprovação, Sim. Só aprovação. Foi uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Né, que bênção. Da minha família, que eu falo a família do meu pai. Sim. Eu era solteiro ainda, morava com ele. Né, eu sempre morei com meu pai até casar. Né, eu só saí da casa do meu pai quando eu casei. Literalmente, aquele deixará o homem, seu pai e sua mãe, a pegar-se-á sua mulher, serão uma só carne, né? Os dois, uma só carne. Que bênção, pastor. Aí me apaixonei pela igreja. Desejo de... A história conta que a igreja de Campinas viveu uma época muito fervorosa na gestão do pastor Marinésio, né, pastor? Uma época de muita expansão, né? A igreja era uma bênção. Na época que eu cheguei lá, a igreja estava construindo aquele templo atual. O atual da rua Cícero Cano de Lima? A igreja congregava embaixo, onde é o refeitório ali hoje. Sim. Ali era a igreja. Não é um templo antigo também, né, pastor? É antigo, foi inaugurado lá, parece-me que... 78. 78 por aí. Bem pertinho dessa fase aí que o senhor conheceu, né? Nessa fase aí e tal. E é isso mesmo. Estava construindo, isso eu cheguei lá em 74. Né? Eu lembro bem, eu tinha um carro, foi o primeiro carro novo que eu tive, era um Fuscão verde. Olha só.
tinha comprado ele 0 quilômetro, foi meu primeiro carro 0 quilômetro. Eu ganhava bem já na época, eu era gerente da empresa, tal, tinha um salário bom. Apesar que eu comprei o Fuscão lá, eu vou contar o Fuscão porque eu vou falar um episódio engraçado aí, né? Tá bom. Aí o Fuscão verde, aquele verdão, aquele verde parecia folha, assim, aquele verde escuro, muito bonito e tal. Zerinho. Zerinho, né? Mas financiado. Sim, sim. Apesar que eu ganhava bem, mas era todo financiado. Sofrendo para pagar, né? Aí eu cheguei com o meu Fuscão em Campinas, né? Sozinho, o senhor foi sozinho? Fui sozinho. Chegou lá, encontrou um amigo e foram pro culto. Na realidade, eu cheguei em Campinas e fui para casa dele. Uhum. Depois eu fui com eles, ele e a esposa, né? Ele já era casado? Ele era casado tal, e a esposa, ele era casado com a Mancida, um episódio desagradável na vida deles, né? Um dia ele ia muito para o interior, ali por lado de Ouro Oeste, que é o interiorzão de São Paulo, lá na frente, acho que pelo Washington Luiz, vai tal. E ele pegou o carro um dia, ele levantava muito cedo, né? Nós levantávamos muito cedo, né? A gente era mercado, Ceasa, sempre naquela época levantava muito cedo, né? Até hoje, né? E aí ele costumava levantar muito cedo, ele foi para o interior e pegou a família toda que ele tinha, os filhos. Aliás, acho que ele não tinha filho ainda. Ou já tinha, não tinha filho. Mas estava ele, a esposa e mais 3 irmãos. Mais uma irmã, esposa de um outro irmão, acho que mais um. Ele tinha um carrinho novo também, era um cadete. E ele, então, indo ali na Washington Luiz, ali, já perto de Matão, por ali, ele dormiu. Oh, meu Deus. Acho que descansou o pé no acelerador dormindo, o carro foi aumentando a velocidade, e tinha uma curvinha, aí ele dormiu literalmente 5h30, 6 horas da manhã. Ele já estava lá, ele saiu de São Paulo, já estava lá em Matão, veja que ele andou muito, né? Dá uns 300 quilômetros daqui lá. E aí ele, então, o pé foi descansando, ele cochilando, o pé foi descansando, desgovernando, né? Apertando o acelerador, ele foi andando, bateu. O carro voou, assim, não fez a curvinha, uma valeta, ele voou por cima da valeta, bateu num barranco, morreram todos. Meu Deus. Aí foi o meu amigo ali, morreu desse jeito, né? E foi através dele que eu fui para o Ministério do Belém, porque naquela noite eu dei a palavra lá em Campinas, e naquela noite eu tinha me apaixonado pela igreja. A primeira? Eu vi a Edna. Nesse culto o senhor viu a Edna? É a segunda paixão. Né? Olha que coisa boa. Ela estava lá no culto com a mocidade, ela era muito ativa na igreja. Quem estava dirigindo o culto era o pastor, era um presbítero, Gredil era o nome dele. Eu acho que ele está vivo ainda. Não está mais na nossa igreja, né? Acho que lá em Campinas. Não sei onde ele está hoje. Ele era um presbítero, estava dirigindo o culto. Ele chamou a Edna para fazer uma oração, aquela oração que a gente faz depois da leitura da Bíblia, oficial. E ela foi. Na hora que ela foi, eu não era pastor, não era obreiro, ainda assim, de púlpito, né? Sim. E ela passou para ir para o microfone e fazer a oração no púlpito. Foi aquela hora que eu vi ela. Aí ali o seu amor à primeira vista. Ali foi. Que bênção. Aí então ela fez a oração, depois ele me chamou para dar a palavra, eu preguei, né? Mas aí fui saber quem era a moça. Foi procurar saber, buscar a ficha, né? Aí foram eles, o Dilson, que era o meu amigo, e a esposa dele, a Cida, a irmã Cida, que me falaram dela. Falaram, essa moça, ela é filha. Deram a ficha dela toda. Filha do pastor Antônio Tiburtino. Ela que fez a despedida dos missionários. Falei, tá ficando bom. Já interessou, né, pastor? Ficou melhor, né? Enfim, né, eu depois procurei conversar com ela. Naquele dia eu não consegui conversar com ela. Né, mas depois eu dei um jeito. Achou, né? Achei. Não tinha telefone com a facilidade que tem hoje, né? Não tinha WhatsApp. Era mais difícil, né? Mas achou, né, pastor? Achei, mas ela me deu um chá de canseira. De espera, né? Porque ela disse, olha, vamos orar. Então eu quero 1 mês para orar. Olha só. Eu falei, tá bom. Vamos, né? Vamos orar, vamos orar. Entendeu? Aí passou 15 dias, eu liguei para ela. Eu falei, olha, já 1 mês já. Os 15 dias, né? 15 dias eternos, né, pastor? Já quase 1 mês já, tal. Aí eu marquei, fui na casa dela. Tinha que ir na casa, viu? Sim. Aí eu fui e tal. E ela, então, deu a resposta positiva. Começamos a namorar, com 1 ano e meio a gente casou. Ou seja, são 50 anos do primeiro olhar, né? Quase 50 anos. Eu casei dia 1º de janeiro, veja o dia.
um sábado. Eu não me conformo com essa data que o senhor escolheu para casar, viu? O senhor quis aproveitar a festa da virada, foi? De 77. Olha só. 1977. Muito bem. Então, e por que foi? Porque eu era gerente, como eu falei, da empresa, eu também tinha as dificuldades de horário e tal. Sim. Então, precisava ser entendi. no sábado, também conciliou precisava ter vaga na agenda da igreja. E sábado era difícil, essa época sempre tem muito casamento, naquela época parece que tinha mais casamento. Hoje quase não se vê casamento na igreja, né, pastor? E, enfim, aí eu consegui marcar só no dia 1º, né? E também eu estava conciliando, eu estava marcando férias, sair de viagem e tal. Aí, por conta do trabalho, né? Casamos no dia 1º, e o pastor Marinés aceitou fazer o casamento no dia 1º. A igreja encheu, mas estava cheia a igreja. Que benção. Todo mundo em casa, né? De folga, né? Contribuiu, né? Acabou sendo uma data boa. Naquele tempo, a gente convidava muita gente para os casamentos. Sim. Hoje é 50, 30. Contadíssimo. Olha lá, né? É verdade. Naquele tempo, não. Eu convidei, acho que 400 pessoas. Olha só. Era aqueles casamentos que vinha sempre muita gente. Né? Uhum. E também era baseado no salão que ia ter a festa, né? É o que cabia no salão. Entendeu? Sim. A igreja encheu bem, porque ainda era embaixo, né, ali em Campinas. Né? E a terceira paixão, viu? Antes que você esqueça. Não, esqueci não, estou aqui só esperando. Foi a cidade. Eu me apaixonei pela cidade de Campinas. Aí eu comecei a fazer meus planos de casar, né? E logo a gente ia casar, então eu queria mudar para Campinas, né? Morar em Campinas. Mas para isso eu precisaria transferir minha empresa para Campinas. Nesse tempo eu já tinha já tinha deixado de ser gerente e tal. Já tinha seu próprio já tinha minha comércio. própria empresa. Dentro de pouco tempo depois que eu casei, eu já tinha minha própria empresa. Aí eu precisava transferir minha empresa. Até hoje, nunca consegui. É mesmo. É porque os planos de Deus não era para lá, né, pastor? Aí lá era só para encontrar a irmã Edna. Aí fiquei só com 2 paixões. Só as duas, né? A terceira... Muito bem. A terceira não deu certo. Não deu certo, não vingou, né? Então, muito bem, olha aí. Há quase 50 anos atrás, indo cooperar no culto de Campinas, o senhor conheceu, então, o amor da sua vida, Edna Rodrigues da Silva, que mais tarde se tornou Veiga também, né? Exatamente. Muito bem. Então, eu sou feliz até hoje, né? Ela vai depois acompanhar o programa. Sim. Mandar aqui meu beijo para ela. Minha admiração, meu respeito. A Edna, ela foi a minha namorada, a minha noiva, a minha esposa, que é até hoje, né? E o amor da minha vida, na realidade. Que bênção. Do nosso casamento nasceram, né, os 4, né? A Régia, que você já citou, o Regis, o Renan e o Renê. O Renan e o Renê são gêmeos, né? São gêmeos, né? Não parecem, né, pastor? São bem diferentes os dois, mas vieram juntos aí para completar a alegria da casa, né? Exatamente. Pastor, o senhor dirigiu várias congregações, já falamos isso no outro programa, eu queria agora focar nos setores. Quais os setores que o senhor foi pastor aqui em São Paulo? Eu tenho uma lista, mas não vou saber a ordem. Eu vou citar aqui a lista, depois o senhor ordena aí de acordo acho que você vai citar direitinho aí. Vamos lá, então. O primeiro foi Hermelino Matarazzo. Não, errou. Errei? Errou. Então, mas vamos lá, então. Hermelino Matarazzo, Vila Espanhola, Diadema, Lapa, Itaim Paulista e Indianópolis. Pulei algum? Faltou algum? Não, acho que está certo, só a ordem que está errada. Realmente. Na realidade, eu comecei a dirigir o primeiro setor, foi a Vila Guarani. Ah, então está faltando Guarani aqui. Não coloquei. Foi a Vila Guarani. E eu, na época, eu já era dono da minha empresa, né? Uhum. E isso não era mais na Rua Cantareira, era na Rua Cantareira, mas dentro do Mercadão Central. Certo. Eu tinha box dentro do Mercadão, né? E foi o final do ano, sempre, até hoje acho que mas eu era atacadista, né? Uhum. Eu era atacadista, não era varejista. E aí, então, desculpe, muito movimento no Mercadão, dia 24 de dezembro, burburinho no Mercadão, gente à revelia. Natal, né? Praticamente. Muita gente. E aí, então, o telefone tocou. Aquele tempo o telefone era fundamental, não existia celular, né? Uhum. Muito menos internet. Tocou o telefone lá do seu box. Do meu box, né? Eu lá fui atender o telefone, olha quem era. Pastor José Wellington. É mesmo? Veiga!
o jeitão dele falar, né? Jovem que estava, né? Falei, sim, pastor, eu quero que você vá assumir a Vila Guarani amanhã. Dia 25. Dia do Natal, Meu Deus. O Natal e o Ano Novo são marcantes para o senhor, né? Aí eu estava aqui no Belém, na época, né? Estava congregando aqui na sede? Estava congregando aqui na sede. Eu era professor da escola dominical, juntamente com o pastor João Branco, de saudosa memória, da classe Gideões. Aliás, a classe Gideões foi criada naquela época, para a gente ser professor. Era o pastor João Branco e eu. Quantos anos o senhor tinha nessa época, pastor? Quando assumiu o primeiro setor? Eu tinha 30. 30 anos, novo. 30 anos, 30 anos, Aí, então, ele, tá bom, pastor. Eu não sabia nem muito bem o que eu estava falando, tá bom, mas tá bom. Mas foi, né? Fui, no outro dia eu fui lá. E aí, então, isso foi dia 25 de janeiro de 84. De dezembro. O que eu falei? Janeiro. Não, 25 de dezembro de 84. Quem foi lá me apresentar foi o pastor Severino Pedro. É mesmo. Severino Pedro da Silva, né, de saudosa memória. E, então, aí... 40 anos. Aí eu dirigi a Vila Guarani 20 meses. Aí o pastor me mandou para Diadema. Aí eu fui para Diadema. Vila Guarani é subsetor, né, até hoje. Sim. Hoje é chamado setor 1, né? E sempre foi assim esse número reduzido de congregações, pastor, ligado ao Vila Guarani? Era 11 na época. Depois eu fui para Diadema. Diadema já era um setor. Sim, uma cidade, né, município, era o né? setor 28, né, que é até hoje, né? Número 28 do nosso ranking de setores. E o senhor saltou de um trabalho considerado pequeno para um trabalho já considerado grande, porque até pelo fato de ser município, fora da capital, Diadema, só isso já dá um peso maior para a igreja, né? Na realidade, o setor de Diadema era um setor de uma carência de evangelização muito grande. Quando eu cheguei, eu procurei conhecer o setor, corri o setor todo e fiquei conhecendo as congregações e tal, e eu vi que tinha uma necessidade muito grande de abrir muito mais. Diadema tinha, na época, 400 mil habitantes. Já era uma grande cidade, era grande, e era chamada de a capital mundial da favela. Tinha favela, acho que até hoje tem. Né? Então eu comecei a mapear o setor, e precisava abrir mais umas 25 congregações. Para suprir toda a região. Para suprir, principalmente dentro das comunidades chamadas de favela na época, né? Eu, então, fiz uma equipe de evangelização, começamos a evangelização, aí eu achei o seguinte, eu vou ficar aqui uns 10 anos, né, para poder estruturar, né? cumprir essa agenda aí de congregações e tudo mais. Aí um dia de domingo, eu estava pregando, eu lembro até o que eu estava pregando. Estava pregando, eu sou a voz do que clama no deserto. Diadema era um templo comprido, assim, né? Só tinha uma porta de entrada aqui pela rua, o púlpito bem aqui na frente, entrou o pastor Paulo Freire, com uma equipe. De surpresa? De surpresa. O senhor não estava esperando? Eu estava pregando. Aí esperei ele orar, parei de pregar, passei para ele. Né? Naquela noite foi meu fim de Diadema. Olha só, quanto tempo? 1 ano, 2? Fiquei 8 meses. 8 meses? 8 meses. Só deu tempo de mapear, né? De visitar o setor e mapear. dias. Faltaram 3 dias para completar 9 meses. Olha só. Os meus 10 anos... Nem nasceu. Não deu nem para nascer. Foi prematuro. Porque o ministério estava mandando ele, né, o Paulo Freire, para Los Angeles, onde ele foi missionário ali por 5 anos, né? Então, então ele era o pastor de Hermelino Matarazzo. Então, ali já era o que o pastor mandou fazer e tal, para me mandar para Hermelino Matarazzo. Eu fui mandado, realmente. Ele foi realmente para os Estados Unidos e eu fui para o lugar dele. Então, mas nesse dia ele já substituiu o senhor? Não. Ele só também não falou nada que ele tinha de fazer lá. Foi só cultuar. Não, ele foi aparentemente, né? Ele foi só espiar. Uhum. E, na realidade, ele não me falou nada, não. Eu também não entendi por que ele foi lá. Mas não perguntou também. Um dia de domingo, né? Domingo. Um pastor setorial deixar o seu setor para ir visitar outro é um pouco inédito, né? Uhum. E aí, mas depois eu fui entendendo, tal. Eu tinha tido um sonho também, que Deus tinha me falado que eu ia sair de lá, mas eu achei que fosse depois de algum tempo, tal. Mas foi assim mais rápido do que eu achei. Sim.
E então se cumpriu o que Deus tinha me falado, e aí eu fui realmente para Hermelino, Matarazzo. Fiquei lá 9 anos. 9 anos. 9 anos. Quer dizer, faltaram 3 meses, eu fiquei 8 anos e 9 meses em Hermelino, Matarazzo, setor 31. sim. Foi um tempo muito bom para mim. Claro que cada igreja, eu sempre falo o seguinte, igreja é igual gente. Igreja é igual uma pessoa. Cada uma é de um jeito. Não tem duas pessoas iguais na Terra. Não Igreja tem não é duas não. igrejas iguais também. Cada igreja é de um jeito. Mesmo sendo, pastor, digamos assim, no mesmo setor, no mesmo Do bairro, mesmo ministério. cada uma é de um jeito. Por que o senhor tem essa A conclusão? congregação é diferente da sede. A sede é diferente da congregação. E uma congregação é diferente da outra, pastor, mesmo estando ali próximo? Uma congregação é diferente da outra. E da onde o senhor tirou essa conclusão de que as igrejas são como pessoas, cada uma tem a sua personalidade? Observando, porque cada igreja que nasce é como se fosse... Uma nova criança, né? Uma nova vida, né? Uma nova vida que nasceu. Por isso, quando Jesus escreve, ele escreve para cada igreja. Então você vê que cada carta é diferente uma da outra. Sim. Assim, no teor, né? Na mensagem, também nas reprovações até. Né? Só tem 2 das 7 igrejas que não têm reprovação, né? Que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. As outras todas recebem reprovação, recebem repreensão, correção do Senhor, mas Deus fala com cada um. Né? E para cada diretamente, né? E para cada uma ele termina dizendo, né? A quem vencer. Né? Então, cada igreja é uma igreja. Apesar que todas juntas compõem a igreja única, verdadeira. Né? Então, aí nós estamos falando da igreja visível e da igreja invisível. Né? Da igreja, fisicamente falando, da igreja instituição, organização, da igreja organismo, né? Que é a igreja de Cristo na Terra. Né? Muito bem. Saindo de Hermelino, o senhor passou pela Vila Espanhola? De Hermelino eu fui para a Vila Espanhola. Vila Espanhola, Lapa. Da Vila Espanhola eu fui para Lapa, exatamente. Lapa foi a maior fase da vida do senhor, Eu né? acho que foi o lugar que eu mais fiquei, né? Fiquei mais tempo. 17 anos, né? Quase 17, foram 16 anos e meio. E ali o senhor fez o que não deu para fazer em Diadema, né? Abriu muitas congregações, construiu muitas igrejas, né? Eu tive tempo ali, né? Sim. Tive tempo para estender, né? O setor era grande, né? Quando eu assumi tinha 77 congregações, depois aumentou, aí abrimos muitos pontos, né? De pregação. O senhor entregou com quase 100 igrejas, né? Então o senhor abriu aí mais de 30. E construímos ali, né, o templo sede, né? Sim. Sede. E era Quando sonho. o senhor assumiu, já era na Félix Guilhem. Aquela lá não foi o senhor que construiu? Não. Era na Félix Guilhem. Depois a gente comprou aquele terreno, que hoje é o templo, né? Sim. Caro, né? Muito Sim, caro. pela localização, né? É uma região cara, né? Porque a igreja está em frente ao prédio da Polícia Federal, né? A referência ali é muito boa, enfim, né? Tem 6.200 metros de terreno. Uma senhora propriedade. Um templo bom, né? E aí, quando fizemos a pré-inauguração, aí o pastor me transferiu para Itaim Paulista. Que é o setor 53. Né? Isso. A Lapa é o setor 3. Pulou 50 aí. Pastor, a igreja da Lapa... Fui promovido em 50. É verdade, subiu o nível. Né? Pastor, a Lapa é uma igreja muito histórica em São Paulo, né? Por lá passou grandes nomes do Ministério do Belém, especificamente, mas grandes nomes da Assembleia de Deus no Brasil, né? João Alves Correia foi pastor do setor da Lapa. Sim. O próprio pastor Marinésio, que foi meu pastor. Pastor Marinésio também? Então, como foi para o senhor assumir uma igreja tão marcada por grandes nomes assim? Porque o senhor ainda era bem jovem quando foi dirigir o setor da Lapa. O senhor, ao ser chamado para lá, ser convocado para lá, o senhor avaliou todos esses detalhes? O histórico da igreja? Quantos pastores importantes já tinham passado por lá? Avaliei, fiquei com medo, tremi na base e fiz um propósito. Vou lutar com Deus para ficar 1 ano, para não ficar feio. Com medo de ficar os 8 meses de Diadema, né? Não, e achando o seguinte, né? Que não daria conta. Né? Realmente, a Lapa, ela é
como setor 3, né? Dá para perceber a história aí, né? O setor 1, a gente já sabe que é Belém. Né? Envolve toda a região do Belém, né? Com quase 100 igrejas, Isso. Né? Quase 100 congregações. O setor 2, qual que é o setor 2? São Miguel, Zona Leste, né? São Antes Miguel, comandava toda a Zona Leste. Exatamente. E o 3 é a Lapa. Que é a Zona Norte, Zona Oeste, comandava toda aquela região, né? Então, tinha poucos setores, né? Um de cada lado da cidade. Sim. Né? Por região, né? Por região, Era 5, 6, né? E a Lapa, ela que foi abrindo, né? Ali, indo para o lado da Anhanguera e vai saindo ali para o interior, né? Aquela região toda ali. Né? Então, era uma igreja ali pivô, né? Então, uma história grande e difícil também. Tinha sofrido uma divisão. Né? É mesmo. Uma divisão ali terrível, né? E claro, né, que tinha também as influências. Né? Toda igreja que sofre divisão fica um rescaldo. Né? Pastor, uma vez eu vi um pastor falar que uma igreja dividida nunca mais ela é a mesma. O senhor concorda com essa afirmação? Sem dúvida, sem dúvida. Fica ali, sabe? E fica aquele exemplo ruim, né? Fica uma marca ali. Parece que tem coisa que Deus permite que é para provar as pessoas que estão lá. Né? Porque aquele que é fiel, ele fica. Sim. O que não é fiel, quando ele acha qualquer motivo, ele já se escora naquilo, entendeu? E então ele quer já ir naquela vertente, né? Naquele desvio. Mas os fiéis permanecem, né? Os fiéis permanecem. Muitos vão também, mas depois voltam, né? Sim. Foi o que aconteceu lá. Da Lapa, então, depois de quase 17 anos, construções de muitas congregações, aquisição de muitos terrenos, a construção do atual templo-sede, o senhor foi para o setor do Itaim, ficou no Itaim lá conosco quase 8 anos também, e está em Dianópolis. Também um setor muito respeitado, um setor de grandes nomes, como o próprio presidente, né? Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Ele gosta muito da Vila Espanhola, mas a gente percebe que Indianópolis é a igreja do coração dele, né? Ele ficou 10 anos, né? 10 anos, né? Lá em Indianópolis. E hoje estou eu lá, né? Quase 3 anos. O peregrino. Quase 3 anos, né? Quase 3 anos. E lá no Itaim, eu tive alguns privilégios, né? De conhecer pessoas boas. E uma delas é você, né? Ô, meu pastor. Apesar que eu já te conhecia, né? Isso me deixa até com vergonha. Nós que fomos privilegiados de ter tido o cuidado, o amor, o pastorado do Senhor ali sobre as nossas vidas. Foi um período de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual, teológico, intelectual para nós, obreiros e igreja do Senhor lá no Itaim. Tenho certeza que o Senhor deixou grandes marcas na vida de muita gente, principalmente na minha, viu? Foi uma honra. Obrigado. Quero deixar registrado aqui para a posteridade que foi uma bênção de Deus trabalhar com o Senhor. Pastor, falamos da sua trajetória ministerial, conversamos algumas coisas. Eu tenho agora umas perguntinhas para fazer para o senhor aqui, que eu pautei aqui para o programa de hoje. Mais de 40 anos de ministério, dirigindo igrejas, pregador da palavra de Deus aí incontestável. Qual a maior dificuldade que o senhor encontrou ao longo da sua vida na sua carreira ministerial? Pregar. Pregar. E a gente acha que é o que o senhor desenvolve com mais facilidade. Por quê, pastor? Pregar é muito difícil. Eu vou explicar o porquê. Você não pode pregar se você não tiver uma mensagem de Deus. E para receber a mensagem de Deus, olha, não adianta faculdade, não adianta curso teológico e tudo mais. Quer dizer, adianta, vou explicar isso aí. Não adianta esboço, porque se adiantasse só hoje tem os downloads, né? Não é verdade? Tem até banco de esboços hoje na internet. E livros, né? Naquela época já tinha os livros, não tinha ainda os downloads, mas tinha já os livros, né? De esboços e tudo mais, de grandes pregadores até. Mas eu acho que eu nunca consegui pregar uma mensagem de um livro de esboço. Eu tenho muitos. Eu tenho uma biblioteca relativamente grande e muitos livros, inclusive de esboço dos grandes pregadores aí da história. Mas eu penso que eu nunca consegui pregar um esboço
porque é muito difícil pregar. Você não pode pregar uma mensagem porque você escutou alguém falando. Quer dizer, você pode pregar se Deus te inspirar naquilo. O Billy Graham, ele dizia que você pode pregar, desde que você sinta inspiração. Não é uma mensagem que você tenha ouvido de alguém. Né? Mas se você não recebeu, é isso eu que estou dizendo, se você não recebeu uma inspiração de Deus, não entra nesse caminho. Né? Porque você vai ficar... Você pode até dar uma aula, entendeu? Mas a pregação tem que ter a inspiração. E você tem que ter recebido de Deus. Paulo fala isso, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então você tem que receber de Deus para depois entregar. E para receber de Deus, tem que ter primeiro uma chamada, né? Porque se Deus não chamou, ele também não dá. Né? Mas aqueles que ele chamou, diz a Bíblia, que ele capacitou. E aí ele usa, né, aqueles que ele capacitou. E ele também cuida. É claro que compete também ao pregador viver, né? Viver a verdadeira vida cristã, a verdadeira vida com Deus, né? Da renúncia de si mesmo, da cruz do Senhor Jesus, né? Do seguir após Ele, do estar com Ele, de tê-lo, né, como nosso norte, né? como nosso alvo, né? Andar com Ele. Né? E aí, então, Ele vai dando. Mas a gente sofre muito para ter uma mensagem de Deus. Nem sempre a gente tem. É mesmo, pastor? Nem sempre a gente tem. E até hoje, os cultos de ensino, principalmente, né? Às vezes eu luto com Deus, né, naquele culto. Quantas vezes que eu também fui para o culto e ainda não tinha o que falar. E teve algumas vezes que eu, já para pregar, às vezes até em outros lugares, eu, pela misericórdia do Senhor, preguei muito aí por esse globo afora, né? Sim. Por esse mundo afora, aí, principalmente no Brasil, né? Principalmente aqui em São Paulo, e nas igrejas, né, por onde Deus me permitiu passar. Porque, normalmente, eu prego no culto de ensino, Sim. na ceia, né, da igreja que eu dirijo. Exemplo do nosso presidente, né, o pastor José Huerta, ele faz isso também. Né? Enfim, né, mas você tem que ter uma mensagem. E teve uma vez que eu lembro que eu fiz aquela oração de início, antes da pregação, ainda não sabia o que ia falar. Naquela oração, Deus me dá a palavra. Pastor, e quando são as melhores palavras, viu? As da última hora, né? E quando estamos no púlpito, pastor, lá na frente da igreja, e não tem a palavra, o que faz? Aí você tem que perguntar para Deus, quem tu queres que pregue, Senhor? Também não pense em ninguém, vai ser aquele, vai ser o outro. Eu sempre pergunto para Deus antes. E como é que eu pergunto? Você conversa com Deus ali no seu coração. Né? Lembra que Neemias orou a Deus diante do rei, assim, na presença do rei? Certamente ele não fechou os olhos ali para orar, né? Né? Ele simplesmente perguntou para Deus, Senhor, e agora? E Deus orientou ele, né, o que ele tinha que fazer. E a gente faz isso também. Né? Eu estou ali no púlpito, dirigindo o culto, mas perguntando, Senhor, quem de nós? Se tu quiseres, eu estou aqui, Senhor. Tem misericórdia de mim, usa-me a mim, todavia seja feita a tua vontade, quem tu queres, que pregue. E de algum jeito Deus faz a gente saber. Né? De algum jeito Deus faz a gente saber. E aí então, Deus usa também aquele companheiro. Porque se você escolher assim, a grosso modo, não dá certo. Então você precisa realmente da direção de Deus em tudo. E é muito perigoso a gente querer também privilegiar alguém, né? Porque você tem que saber o que Deus quer. Muito bem. Isso vale, sabe, não só para pregação, isso vale também para a designação de um cargo. Pastor, o senhor já puxou uma próxima pergunta. A maior dificuldade o senhor considera pregar a palavra de Deus? E com base nessa a terceira pergunta está aqui na minha pauta. O que o senhor analisa quando pensa em indicar alguém para o ministério?
Qual o critério que o senhor usa? Esse daí, perguntar para Deus. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto, né? E, claro, a segunda é a observação. Né? Porque aquele que tem chamada, ele demonstra. Não é ele que demonstra, é Deus que demonstra nele, na vida do chamado. Aí, então, o pastor também, né? O pastor que eu falo, responsável pela congregação, pela igreja, pelo ministério, né? Porque a gente, quando fala assim pela congregação, que nós estamos falando aqui uma linguagem de pastor setorial. Sim. Mas tem o pastor que é o presidente, o critério é o mesmo. Né? Tem o pastor que ele é presidente de uma convenção, tem o pastor que ele é presidente de um ministério, né? De uma cidade, de um estado, né? E assim sucessivamente. Né? Então, mas o critério é o mesmo. Né? E observar o que Deus pôs na vida de um obreiro. Né? E também observar a vocação dele, para que é que o Senhor está impelindo aquele obreiro. Lembra que Sansão, Deus fez isso? O Espírito do Senhor começou a impelir Sansão para o lado dos filisteus. Então, dava para ver, né, que a chamada de Deus na vida dele era para livrar Israel, né, da mão dos filisteus. Aliás, a Bíblia diz que ele nasceu para isso. Né? Como nazireu de Deus, né, ele foi o que foi, né? Deus o assistiu, teve lá também teve lá as quedas dele, né? Mas ele terminou renovado. Né? E eu louvo a Deus, né? Porque lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, aparece o nome dele lá. Né? É verdade. Então, vale a pena servir a Deus. Né? Deus cuida do obreiro, inclusive aquele, né, que teve os seus dissabores. Né? Era a palavra que eu queria, que tinha me subido aqui. Teve os seus dissabores, né? Até esses. Né? Se alguém está nos ouvindo, né, e teve um dissabor, confie em Deus. Porque a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes. Né? Pode cair, né? 7 vezes. Mas Deus o levanta. Né? E é claro que não vai nenhum incentivo para ninguém errar, ninguém cair. Né? Mas se alguém teve um dissabor, continue crendo em Deus, não desista. Que tem gente que desiste. Né? Sim. Que acha que não tem mais jeito e desiste. Tem até uma experiência grave nesse pormenor, que eu não vou falar para não tomar tempo aqui, né? Mas tem obreiro que desiste e morre fora do arraial. Né? E não pode. Né? Então, crê em Deus, que o Deus que chamou é o Deus também, ele não só é salvador, mas ele também é perdoador, ele é restaurador, né? Ele é renovador, né? E o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Pastor, o senhor é pregador, o senhor é pastor. Todo pastor tem que ser pregador ou não? Não, mas tem que ser um ensinador. Um ensinador, sim. Um ensinador, sim. Porque o pastor que não ensina o rebanho é ruim, né? Muito embora nós achamos que ser pregador é esse tipo de palavra com eloquência, né? Com eloquência, fervorosa. Não é bem isso, né? Mas o pastor tem que ser ensinador. E se ele é ensinador, ele é pregador. Lembra do pastor Cícero? Você não lembra? Não. Você é muito jovem. Não é do meu tempo. O pastor Cícero não era de pregar, né? Assim. O nosso pastor José Wellington é mais do que isso, né? Ele consegue fazer as duas coisas. Ele prega e ensina, né? Ele tanto ensina como prega, né? E realmente alguma coisa nesse pormenor, né? A Bíblia fala para ir pregar. O pregar, na realidade, é o anunciar, né? Mas aí a Bíblia fala especificamente depois ensinando as nações, né? Quer dizer, ir de pregar e ir de ensinar. Né? Então, tem as duas coisas na realidade. Né? Então, a pregação, às vezes a gente então opta por uma palavra mais específica, né? E o ensino, uma palavra mais profunda, né? Uma palavra, como é que eu quero chamar isso? Né? Uma palavra expositiva. Que é a exposição da palavra, e aí depende muito também da dedicação de cada obreiro, de cada ministro, né, da palavra.
quanto mais o obreiro se dedica, e o que é isso, né? É a vida com Deus, a vida de leitura da palavra de Deus, de estudo da palavra de Deus. Aí entra tudo aquilo que eu falei no começo, né? Tudo que a pessoa puder fazer ajuda. Sim. Uma pregação expositiva, por exemplo, é o tipo de sermão mais difícil, né? Que mais exige do pregador. Porque depende muito do conhecimento dele também, da cultura dele. É verdade que para ser um pregador ou um ensinador não precisa ser culto, né? Porque Deus chama também, inclusive, aqueles que são analfabetos até. Hoje quase não temos mais isso, né? É verdade. Aqui em São Paulo. Mas se sair aí por esses rincões, né? Rincões brasileiros aí, é possível que você encontre ainda, né? Então, gente que Deus usa, mesmo sem cultura. O fato sem de saber ler até. O fato de não ser alfabetizado não é um impedimento para que Deus o use na pregação da palavra. Não é. Não é uma limitação, né? Deus não se limita a isso, né, pastor? Agora, é claro que o obreiro deve se esforçar, né, para ter conhecimento. A exposição da palavra, que é a pregação expositiva que eu falei, quanto mais o pregador galga, né, de conhecimento, mais ele consegue estender nesta área. Muito bem. Pastor José Prado Veiga é o segundo vice-presidente da Confradesp, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, segundo secretário da Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério do Belém, e presidente da Comissão de Temário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Com ele que nós estamos conversando neste episódio, no podcast Confradesp em Revista. Pastor Veiga, vivemos uma época de muito acesso a tudo. A informação está na palma da nossa mão, de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um idoso. Hoje todo mundo tem um celular na mão. Através deste meio, muitas coisas têm sido disseminadas aí para todos, principalmente quando se trata de Bíblia, de palavra de Deus. Como um pastor pode proteger a igreja numa época tão acessível à tecnologia como hoje, das falsas teologias, das falsas doutrinas? 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1 em diante. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, enfim, aí vai até o versículo 5. Aliás, que é a despedida do apóstolo Paulo, né? Então, é a palavra. É a principal receita, é o antídoto, né? É o mistério, é o segredo. É a palavra de Deus. E sabe, tinha uma coisa na vida do sacerdote que ele não podia abrir mão. Sem aquilo, ou sem aquelas coisas, ele não seria completo. Que era um negócio chamado Urim e Tumim, cujos significados são luzes e perfeições. Luzes. E a gente se lembra que o Senhor é o Pai das luzes, né? E que o Senhor, Ele é o perfeito, né? Então são as perfeições do Senhor Jesus. Lembra que Ele era o Cordeiro imaculado? Quer dizer, sem mancha, sem defeito. Não podia, o Cordeiro que eu estou falando, o Cordeiro da oferta, né, do Antigo Testamento, não podia ser cego, não podia ter mancha, não podia ter defeito, não podia ser doente, enfim, ele tinha que ser perfeito, porque apontava para Jesus. Então, quando a gente prega a palavra, a gente insere na igreja as perfeições de Jesus. A palavra é a vacina, a palavra é a receita, a palavra é o segredo, né, pastor? A palavra não tem pra onde correr, né? É isso, você falou tudo. A palavra é isso. A palavra insere Jesus na igreja. Não pode cansar de pregar, né, pastor? De ensinar. Não pode cansar. Paulo fala isso, aliás, né? Não me canso de dizer-vos as mesmas palavras. Então, não adianta querer inventar. A palavra é a palavra. A gente tem que continuar pregando a palavra. A palavra que põe as coisas no lugar, né, pastor? A palavra põe as coisas no lugar. E se tiver alguma coisa que a gente não pode fazer, a palavra faz.
O poder da palavra, né? Poder da palavra. A palavra tem poder, né? Tem poder. A palavra tem poder criador. Foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Então a palavra tem poder criador. Quando você prega a palavra, Deus faz aparecer na igreja aquilo que a gente nem imagina. Pastor, eu quero, em nome do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, do vice-presidente, olha, dá para ficar com o senhor aqui mais umas 2 horas, ficamos 1 hora só. Mas é tão gostoso, tão proveitoso, então eu quero, em nome do pastor presidente, do vice-presidente, que ele que faz a agenda do Confradesp em Revista, agradecer ao senhor por estar aqui numa quinta-feira, quase aí véspera de Natal. A gente sabe que o senhor é um homem muito ocupado, tem muitas tarefas, muitas atribuições, mas o senhor tirou um tempo, veio aqui da sua colaboração, a sua participação no Confradesp Revista. E eu quero, então, em nome do nosso presidente, vice-presidente, de toda a diretoria da igreja, da convenção, da qual o senhor é o segundo vice, agradecê-lo por este tempo aqui tão precioso conosco. Amém. Pastor Tiago, eu quero agradecê-lo. Foi um prazer grande e dizer que não foi fácil aqui. Você não é brincadeira, viu? Tiago, ele tem a facilidade das perguntas, né? Ah, mas eu estava muito nervoso, eu montei essa pauta e pensei várias vezes, refiz, apaguei e coloquei de novo. Porque... Por isso que ele está aí. Mas é aquilo, né? Quando Deus chama alguém, né, ele também capacita. E Deus fez isso com você. Amém. E conosco, né? Então você perguntou o que eu gosto mais de fazer. Claro que é a presença de Deus e tal, mas eu tivesse que escolher, não escolheria nada disso. Mas se Deus escolheu, a gente tem que aceitar. Deixando aqui uma última palavra, se você me permite. Sim, senhor. A Bíblia diz, né, que o Senhor fala, né, que o justo viverá pela fé, ou da fé. Não é? E se ele recuar, essa palavra, a minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar. Então, o chamado, o escolhido, nunca deve recuar. Nunca deve falar não. Não deve ficar pedindo, porque o chamado não pede, ele recebe. Né? Uma coisa eu fiz ao longo de todos estes anos aí no ministério. Eu nunca pedi para ser nada, mas também nunca recusei. Nunca falei não. Inclusive para o nosso presidente. Quando ele mandou, eu sempre fui. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe a irmã Edna, querida irmã Edna. Meu carinho aí por toda a família do senhor. Os pastores Regis, Renan, Renê, pastor Felipe, a Régia, a Cíntia, a irmã Aline, as crianças aí que chegaram também para coroar a família. É muito bom ter o carinho de vocês, a amizade, que o senhor tenha sempre o nosso respeito, a nossa consideração também por quem o senhor é. Amém. Obrigado, pastor Tiago. Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho, pela ajuda agora aqui na condução dessa programação. Obrigado pela água. Você viu que eu bebi quase toda? Sim, sim. Obrigado pela equipe, ou a equipe aqui toda, que sempre participa aqui, né, para que esse programa possa estar sempre aí indo ao ar. Agradecer aqui o nosso presidente, né, por ter nos aprovado para estarmos aqui. Deus abençoe o nosso presidente, que lhe conceda saúde, renovação, restauração e também glorificar a Deus pela vida dele, pelo esforço dele. Né? A Bíblia diz que, Salmo 89, né? Socorri um que é esforçado. Este homem é o nosso presidente. É verdade. Ele é esforçado. Né? Toda essa dificuldade que lhe sobreveio nesse pós-Covid, mas ele está aí. Né? É verdade. E que Deus o ajude, que Deus o renove, essa é a nossa oração. Deus refaça, né, a sua saúde. E nosso muito obrigado ao pastor Wellington Júnior, também, né, a nossa diretoria, ao nosso querido Belém e a você, pelo seu carinho e sua amizade. Deus abençoe você. Amém. Este foi o 4º episódio do podcast Confradesp em Revista. Eu conversei com o nosso segundo vice-presidente da Confradesp, pastor José Prado Veiga, e eu quero, nesta ocasião, agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela honra que me dá de poder estar aqui, ao nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pela oportunidade, ao nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, pela confiança. Me sinto incapaz, mas muito honrado por poder conduzir o programa da nossa amada, da nossa honrada Confradesp. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos, e até o próximo Confradesp em Revista, se Deus quiser. Mas antes,
Pastor Veiga, orando por mim, orando por você, orando por nós, pelo nosso pastor, pelo nosso ministério e pela nossa convenção. Deus abençoe e conceda a todos um ano de 2025 cheio da bênção do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, somos-te gratos. Neste momento estamos finalizando este programa, Senhor, deste dia. Continua abençoando o pastor Tiago, toda essa equipe, nosso presidente, nosso vice-presidente, toda a nossa diretoria, o nosso ministério do Belém, Pai, e o teu povo na terra. Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Confradesp em Revista, uma iniciativa da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo, em conjunto com a Rádio AD Belém FM 88.7.